Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns pensadores atuais, contemporâneos do Brasil que você deve acessar se você quer aí aprender, né, se você quer acrescentar, né, mais conhecimento aí na sua vida. Tá? A gente costuma falar muito dos filósofos lá de fora, os filósofos, né, da Europa, enfim, né, de outros países, e muitas vezes não valoriza os filósofos, os pensadores brasileiros. Então vou fazer um vídeo aqui hoje para falar sobre isso, tá? Dando algumas dicas aqui de livros, certo? Eu, na verdade, ia fazer um vídeo sobre o BRICS, né? Porque eu acho um tema importante aqui também para poder, enfim, pensar sobre isso aí, trocar com as pessoas. Só que assim, o meu sistema do aparelho está hackeado, a minha vida aqui está poluída por uma quadrilha de bandidos que segue aqui sabotando as minhas conexões pessoais, pagando gente para me coagir na rua, poluindo a minha vida com lixo assim que assim, incomensurável, e eu não consigo me livrar desses criminosos. Estou aturando essa gente há anos, me aborrecendo aqui, me perturbando. Então, enfim, continuo tentando aqui, né? Mas é aquela história, eles fazem sabotagem e aí isso gera estresse, aqui, aborrecimento, né, problema, e isso vai me impedindo de fazer as coisas que eu quero para seguir minha vida aqui longe desses bandidos, né? Então, inclusive, se alguém tiver alguma ajuda jurídica que possa me passar aqui, eu agradeço, deixar aqui no link, na descrição, no comentário, né, do vídeo, tá? Eu agradeço imensamente. Estou deixando inclusive o meu WhatsApp aqui embaixo também, pode entrar em contato comigo. Estou precisando urgente disso, porque esses criminosos seguem poluindo a minha vida aqui, sabotando as minhas relações pessoais de todas as formas imagináveis e inimagináveis, entendeu? Enfim, pessoal, antes de falar dos outros pensadores, segue aqui, né, o meu livro de poemas, está aqui, meu último livro que eu acabei de publicar, tá? Meu livro mais recente, né? Do outro lado de cá, o livro de poemas, que é o terceiro de poemas pela Multifoco, o quinto pela Multifoco, porque também tem um de contos e um ensaio, tá? Tudo isso publicado antes desses animais sabotarem minha vida aqui, né? Senão talvez eu já estivesse aí, entendeu? Com mais livros publicados. E o meu nono livro, tá? Então quem quiser entrar em contato aí, tá? O meu WhatsApp tá aqui embaixo, é só falar que a gente conversa, tá bom? Enfim, pessoal, vamos então começar essa lista aqui. Obviamente que tem outros, né? Tem outros pensadores também que eu não vou citar aqui. Por exemplo, o Vladimir Safatli, que é um cara também que aí está pensando muita coisa bacana no Brasil recente, mas eu não tenho o livro dele aqui, então eu ainda não li nada dele, né? Então eu não vou citar, mais porque eu não tenho o livro aqui, né? Mas enfim, tá? Mas tem outras figuras bacanas aí que estão pensando, enfim, temas interessantes no Brasil, temas da história do Brasil, temas da filosofia atual, da literatura atual, da política atual, tá? E são pessoas aí que merecem a atenção da galera, tá bom? Então vamos começar aqui falando do Wisnik, tá aqui o José Miguel Wisnik, né, que eu já falei várias vezes aqui dos livros dele, especialmente desse aqui que fala sobre o futebol, né, é a história do futebol e do Brasil no século XX, tá? Então ele passa pelas Copas do Mundo, desde 1930, né, que foi a primeira Copa do Mundo, até o início dos anos 2000 ali, né? E assim faz várias reflexões interessantes, vários comentários bacanas sobre temas da filosofia brasileira conectados com a história do futebol, né? Então ele vai falando das conquistas do Brasil nas Copas, conecta isso com a literatura, com o Macunaíma, enfim, com a filosofia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, fala de um monte de coisa bacana aqui, tá? Pensando esse fenômeno do futebol, que é um fenômeno que explica muito do que a gente é como país, tá? Então, dica bacana aí, José Miguel Wisnik, Veneno Remédio, tá? O Wisnik tem mais livros, eu tenho 3 dele aqui que eu já li, né? Mas ele tem outros livros também, um livro sobre o Machado de Assis, enfim. Mas esses 3 aqui que eu li são sensacionais, estou deixando a dica com vocês aqui. Esse é O Som e o Sentido, que é um livro dele sobre música, né? Sobre a história da música, sobre música clássica e ao mesmo tempo, né, a forma como a música vai ganhando sentido na sociedade ocidental, na história e tal, e ele vai até o século XX com, enfim, com as inovações trazidas pela música atonal, pelo jazz e tal, e finaliza com essa reflexão, tá? Então um livro muito legal aí do Wisnik, tá? Que vale muito a pena vocês acessarem também, tá?
O terceiro do Wisnik é esse aqui, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, tá? Que é um livro muito legal também, porque ele fala sobre a obra do Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta, né, mineiro, de Itabira, e conecta isso com o surgimento da Vale do Rio Doce, né, que essa empresa de mineração ficou gigantesca, foi ficando muito grande, e depois, no final das contas, foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, e gerou essas destruições recentes aí da cidade de Mariana e Brumadinho, né? E o Wisnik fala um pouco sobre isso aqui também nesse livro, tá? E aí é legal porque, dentre outras coisas, ele mostra o quanto que a poesia do Drummond, ela não é uma poesia desconectada da importância de pensar esse drama ali, que é, né, a mineração, não só o drama econômico e ambiental, mas o drama humano ali, né, de, enfim, interferir nas populações locais, ignorar ali a especificidade do lugar e destruindo tudo, né? Então o livro é muito interessante e também chama atenção para esse aspecto, esse caráter político da poesia, que é uma coisa muito bacana também, tá? Então, mais um livro do Wisnik aqui legal demais para deixar para vocês como dica. O próximo pensador que eu vou falar é o Luiz Costa Lima, tá aqui, que é um cara da teoria literária, certo? E eu também já li vários livros dele aqui, é um cara sensacional. E esse livro aqui dele é o melhor, para mim é o melhor livro dele, é um livro sensacional, chama-se História, Ficção e Literatura, no qual ele vai refletindo essa questão das diferenças conceituais, né, entre esses termos, né, história, ficção e literatura. Então ele começa com uma reflexão sobre os primeiros historiadores, né, o Tucídides, Heródoto, e o conceito de história, chega naquela reflexão do conceito de história magistra vitae, né, que é essa ideia que ficou durante muito tempo vigorando no Ocidente, e as modificações recentes, né, desse conceito. Fala também do conceito de ficção e as diferenças que esse conceito tem para o conceito de literatura, né, a história do conceito de literatura, o quanto que essa ideia foi se modificando também, né, e você vai tendo um apanhado muito bacana dessas modificações aí na obra, né, nesse livro sensacional do Luiz Costa Lima, tá? E aí tem outros livros sensacionais dele também, esse aqui, que é o Frestas, a Teorização em um País Periférico, que é um livro muito bacana também, porque ele está refletindo aqui, dentre outras coisas, essa dificuldade, né, que a gente tem de produzir filosofia e, enfim, pensamento mais complexo num país como o Brasil, que é um país difícil, né, porque é um país periférico e que não conseguiu chegar ainda num nível de investimento público em educação que seja plausível com um encaminhamento que o Ocidente tem mostrado para a gente aí nos últimos séculos, né? Especialmente no século XX, tá? Então, assim, a gente está muito atrasado nesse sentido ainda, especialmente por conta da direita brasileira, né? Isso é um fato que eu aqui cito a minha opinião, né? Porque é isso, né? O Brizola tentou fazer isso aqui no Rio, enfim, né? E em todos os âmbitos, né, que a esquerda vai tentando melhorar essa situação, porque a esquerda é que tem projeto para isso no Brasil, a direita sabota, atrapalha, né, enfim, porque é isso que eles fazem o tempo todo, né? Eu estou sentindo isso na pele aqui, né? Então, enfim, é interessante que essa ideia, né, da periferia, existe inclusive um texto, que eu não lembro agora se é do Silviano Santiago, mas ele fala sobre a questão da posição, né, dessa posição periférica como algo potencialmente crítico, mas o Brasil vive esse dilema, né? Porque essa posição periférica se manifesta na política de maneira crítica, nitidamente com o Lula, com a esquerda brasileira, né? Com a esquerda mais amplamente, Lula, Ciro, PSOL, etc. E na direita, esse caráter periférico se manifesta de forma radicalmente ressentida, né? E ao mesmo tempo desconectada de qualquer projeto, né? Na medida em que a direita política brasileira, ela não consegue enxergar a importância de uma posição crítica em relação a esse contexto, como é que ela reage nesse nível, né? Ela exercita esse ressentimento, né? Vomitando ali no Estado uma ineficiência do Estado, né? E que tem que ter Estado mínimo, e que, né, que o importante é o interesse pessoal, e aí o país não caminha, né?
porque inclusive esse ressentimento pobre da direita brasileira, ele automaticamente gera uma conexão subalterna e colonizada dessa direita com os Estados Unidos, né? E aí a gente viu aí Paulo Guedes, né, entregando empresas brasileiras e piorando a vida do povo, investimento. Aí o sujeito ganha, bota um Weintraub da vida, que é um retardado no Ministério da Educação, ou então um pastor evangélico, né, que é um sujeito que não tem a menor vocação para estar ali, né? E outras coisas mais aí que o governo Bolsonaro foi fazendo, né, e que na verdade só mostram que bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, essa periferia no nível, né, pobre, colonizado, ressentido e sem a menor perspectiva de projeto a médio e longo prazo, né? E aí quando são pobres ou quando são, né, enfim, iletrados, né, isso vai figurando de maneira muito clara com esse comportamentozinho do Bolsonaro, batendo continência, falando besteira, falando bobagem, óbvio, né, para o Trump, né? E quando eles são letrados, né, eles se escondem numa espécie de cosmopolitismo cínico, vazio, né, de qualquer tipo de reflexão mais ampla, né, e ficam ali reproduzindo aquele vazio sem conexão realmente de projeto para o país, né? Então a gente tem isso, eu repito, estou sentindo isso na pele agora, né? É uma gente que eles não tem projeto para o país, né? O negócio deles é ficar perturbando a vida dos outros, né? E aí esse livro do Luiz Costa Lima, ele aponta várias questões interessantes aqui nesse contexto, tá? O que mais? E aí tem esse livro aqui dele eu não li ainda, comprei agora recentemente, né? Os Eixos da Linguagem, tá aqui também, eu quero muito ler isso aqui em breve, né? Se essa gente nojenta não destruir minha vida de novo, porque é o que eles continuam tentando aqui, né? Seguem com as sabotagens. Que mais? Esse aqui também dele, que é um dos livros mais importantes da obra dele, né? Que é o Mimesis e Modernidade, tá? Que é um livro no qual ele vai fazer uma reflexão profunda aqui sobre esse conceito de mimesis, para apontar uma certa especificidade do conceito de mimesis lá nos gregos que não comparece nos registros usuais, tá? E ao mesmo tempo refletir isso no mundo atual, né? Como é que isso se configura no mundo de hoje, tá? Então muito bom também esse livro do Luiz Costa Lima, deixo a dica aí para vocês, tá? E por último esse livro aqui dele que eu não li inteiro, né? A Ficção e o Poema, tá? Então eu deixo aqui só a dica rapidinho, tá? Porque eu não tenho como falar muito desse livro porque eu não li ele com a forma, né? Eu não o li, né? De forma adequada, tá? Mas enfim, um dia quem sabe, né? Isso se essa gente nojenta não destruir minha vida de novo aí. Que é o que eles continuam tentando fazer. Mais um pensador brasileiro fantástico também da cena recente é o Afonso Romano de Santana. Tá aqui o Enigma Vazio, que é um livro muito interessante dele sobre releituras que foram feitas sobre a obra do Marcel Duchamp, né? O dadaísta francês, né? E, enfim, aí o Luiz Costa Lima pensa aqui, né, a forma como o Roland Barthes, Otávio Paz e outros pensadores mais foram, foram desenvolvendo essa ideia do Duchamp e o quanto que esse desenvolvimento deles muitas vezes chega num extremismo que fica meio inócuo, né, fica meio sem conexão com o contexto mais amplo do mundo, da sociedade, né? Isso, na verdade, eu já discuti outras vezes aqui no canal a partir do conceito de homologia, né? Citando, por exemplo, o Jameson, né? E outros autores também. E é um pouco isso que o Luiz Costa Lima aponta aqui, com uma reflexão sobre história da arte, sobre estética, né? E sobre a produção artística de maneira mais específica, né? No cenário daquele momento ali, que é o início dos anos 2000, né? E também sobre a década de 90 e tudo mais. Então é um livro muito interessante, tá? Inclusive eu quero ler de novo esse livro. Repito, né? Se essa gente nojenta não destruir minha vida aqui, como eles continuam tentando fazer, tá? Então, enfim, tá? Luiz Costa Lima, também um livro sensacional, tá? Que é a dica de hoje para vocês. E o Luiz Costa Lima tem vários outros livros, né? Tem um outro que eu já li aqui também, que é esse Ler o Mundo, que é muito legal, né? Esse livro aqui ele traz crônicas e ensaios curtos dele sobre literatura, livros, leitura e esse conceito de leitura, né, conectado tanto com os livros, com a produção de livros no Brasil, mas também com o mundo,
né? Daí o título aqui, né? Quer dizer, ler o mundo, né? Esse ato de ler, ele está conectado com os livros, mas também com o mundo, enfim, né? com a forma como os livros desenvolvem ideias que têm a ver com o mundo e vice-versa, né? Então, enfim, o trabalho do Afonso Romano sensacional também, tá? E aí tá aqui, inclusive, ó, autografado por ele, né? Eu conheci o Afonso Romano lá na Bienal de 2011, tá? Eu estava trabalhando num stand, né? E ele passou e aí a gente conversou rapidinho lá, estava com a esposa também, a Marina Colassante, e ele autografou esse livro aqui para mim, tá? Então segue mais uma vez essa dica aí, tá bom, pessoal? Livro sensacional do Afonso Romano de Santana, tá? E por último tem um livro dele também aqui que eu ainda não li, tá? Mas eu deixo a dica também, que é o Drummond, O Gauche no Tempo, né? Que é um livro sobre a obra do Carlos Drummond de Andrade, tá? Né? Que é um pensador que também eu já mostrei livro aqui do Wisnik sobre ele, e tá aqui o livro do Afonso Romano também sobre o Drummond, tá? Então, pessoal, o que mais? E aí agora o próximo que eu mostro para vocês é o Pedro Duarte, tá aqui. Estio do Tempo, esse livro também sensacional dele. O Pedro Duarte é um professor da PUC, né? É novo, acho que talvez ele seja até mais novo que eu. E enfim, mas eu tenho 2 livros dele aqui muito legais, tá? E são esses que eu vou mostrar agora. Ele tem, parece que um livro também sobre a pandemia que ele escreveu recentemente. Eu até vi uma entrevista dele no YouTube sobre isso, mas eu não li o livro ainda, entendeu? Agora só que esses 2 aqui eu já li, então eu trago para vocês, tá? Essas referências aqui. Esse livro aqui ele fala sobre o romantismo alemão, que é aquele primeiro romantismo da cidade de Iena ali, e que surge no finalzinho do século XVIII, tá? E que cria, né, esse movimento romântico para poder deslocar certas ideias do iluminismo francês, tentar construir um caminho ali, né, para a Alemanha, que é o caminho que o Brasil, por exemplo, ainda não conseguiu fazer, né, por culpa da direita que a gente tem aqui, né? Então, enfim, essa obra, né, dos românticos alemães construiu, né, toda uma estética na Alemanha daquela época que foi fundamental para poder elevar o país a uma posição mais ampla no cenário mundial, né? E aí o Pedro Duarte fala aqui sobre aspectos desse romantismo inicial ali, que surgiu na Alemanha, tá? E ao mesmo tempo conexões simbólicas, né? E ao mesmo tempo conceituais desse surgimento do romantismo com o advento da modernidade, né? Como se a modernidade fosse de fato algo que leva às últimas consequências, que explode de fato, né, aquilo que já estava desenvolvido ali no romantismo alemão, tá? Dentre outras reflexões aqui, como a conexão entre filosofia e arte que eles fazem também, que é sensacional, né? E que também aparece de forma nítida na modernidade, no século XX. Então o livro é genial, tá? Estou usando inclusive ele aqui no doutorado, se é que eu vou conseguir continuar com esses bandidos, né, destruindo a minha vida aqui, tá? E o Pedro Duarte tem também um livro sobre os manifestos, tá? Que são os manifestos do início do Brasil, ali, do início do século XX no Brasil, né? Enfim, e aí ele fala sobre o Oswald de Andrade, e fala também sobre os manifestos da Europa que surgiram, dadaísmo, surrealismo e tudo mais, e a conexão disso com o Brasil, né? Porque a reflexão dele está mais calcada aqui no Brasil, né? E na forma como esses manifestos são ali inclusive uma conexão entre a literatura e a política também, né? Esse é um outro barato desse livro aqui que também vale muito a pena para quem quiser acessar aí, tá? A galera está pensando coisas bacanas no Brasil e não perturbando a vida dos outros com fofoca e com crime, né? Então, assim, é um livro sensacional, tá? Então, Pedro Duarte, Palavra Modernista, tá, pessoal? Então, vamos lá. E aí tem um pensador que eu estou muito afim de ler aqui, mas eu ainda não consegui, né? Porque, enfim, por conta dessa nojeira que eu estou vivendo, que é o Gessé Souza, tá? O Gessé Souza, estou com 4 livros dele aqui para ler, né? Então tá aqui A Guerra contra o Brasil, né? Esse é o primeiro, tá? Como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro.
é isso, né? É a direita brasileira se conectando com os Estados Unidos via Juiz Moro, via golpe, né? Via prisão do Lula, para poder destruir um projeto bacana de país que a gente está tentando reconstruir agora de novo, né? E o Gessé Souza fala muito disso. Ele fala também aqui, nesse mesmo tema, no livro A Herança do Golpe, tá aqui também, tá? Enfim, fala sobre isso também. Aqui ele fala, na verdade, sobre o racismo, né? Como o racismo criou o Brasil, tá? Que é uma das teses interessantes dele aí, né? E que eu também quero acessar assim que eu conseguir aqui me livrar dessa nojeira que esses animais continuam fazendo contra mim, tá? A Elite do Atraso, né? Tá? Que é esse livro fantástico aqui também dele, que é o mais conhecido dele, tá? E que fala sobre isso, né? Sobre essa elite econômica, a direita brasileira, né? Que é essa elite do atraso. E na verdade, eu nem usaria essa palavra elite, né? Porque atraso não rima com essa palavra elite, né? De qualquer maneira, ele está falando disso, né? Da direita brasileira, dos ricos brasileiros que seguem destruindo qualquer projeto que tenha como foco, como eixo ali, a fazer o Brasil avançar para um nível próximo, por exemplo, do bem-estar social da Europa e tudo mais, né? É essa direita brasileira subserviente aos Estados Unidos, ou, né, cínica, né, ou estúpido, que no fundo é a mesma coisa, né? Que só atrapalham o país a caminhar aqui. E repito, estou sentindo isso na pele nos últimos anos, tá? E para finalizar, alguns pensadores aqui que eu só tenho um livro para mostrar, tá? O Lorenzo Mami está aqui, né? O que resta, Arte e Crítica de Arte, que é um livro que tem textos fantásticos aqui dele também. O Lorenzo Mami é um crítico de arte, né? E aí ele analisa a produção artística e fala sobre uma série de coisas bacanas aqui que tem conexão com a vida social e que tem conexão com a produção de arte também, né? Com os nomes aqui das artes plásticas, da literatura e tudo mais, tá? A galera que está pensando aí, que está produzindo arte no Brasil das últimas décadas, tá? E também crítica, né? Porque o pensamento crítico também está muito conectado com isso, tá? Então, grande livro do Lorenzo Mami também, tá? E, inclusive, destaco aqui um artigo que ele tem sobre a moldura aqui, que é muito interessante, que vale muito a pena quem quiser também ler aí, que é uma dica muito legal, tá? Estamos chegando ao final aqui, pessoal. Esse livro aqui da Ana Maria Baiana, que eu já falei também, né? Como Ver um Filme, que é um livro no qual ela pensa essa produção, né, do cinema e da forma como esse cinema chega, como essa produção chega, né, na sociedade, as diferenças de gênero, as diferenças de aspectos ali ligados à produção, a forma como essa simbologia é construída aos pouquinhos no drama, na comédia, na aventura, né, e tudo mais. Então, assim, é um livro muito interessante e ela vai, inclusive, ela faz reflexões aqui sobre a parte prévia, né? Quer dizer, desde o roteiro, passando pela produção, por uma série de estágios, tá? E aí ela chega na forma como os filmes são feitos e também como eles chegam, né, na sociedade, como são apreendidos pelo gosto das pessoas, como que eles criam, né, enfim, uma série de valores ali na sociedade e tudo mais, tá? Então, um grande livro da Ana Maria Baiana, que segue para vocês como dica também, tá? E para finalizar, tá, o Roberto da Mata, tá, que tem esse livro aqui muito legal. Eu já li outro livro dele, que ele fala sobre o carnaval também e tal, mas esse eu só tenho em PDF, então eu só tenho como mostrar esse aqui para vocês. Esse aqui é O que faz o Brasil Brasil, tá? Ele está falando, obviamente, né, de elementos da cultura brasileira que são mais evidentes, que estão muito aí, né, claros e que são repetições ali que demonstram nitidamente características do Brasil, né, da forma do Brasil construir o seu caminho e tal. Então ele vai falar sobre a questão da malandragem, vai falar sobre a questão do jeitinho brasileiro, vai falar sobre o carnaval, né, vai falar sobre as relações raciais, né, que muitas vezes é muito na linha do Gessé Souza, apontando essas contradições, criticando, por exemplo, essa ideia, né, de que o Brasil é um país da mestiçagem bem feita
e calcada num respeito mútuo e numa riqueza e só isso. Não é, né? O Brasil é um país racista, é um país problemático nesse sentido, e o Roberto da Mata mostra isso bem nesse livro, e o Gessé Souza certamente também ali, porque eu não li os livros, mas eu já vi entrevistas dele e tal, e acho que a posição dele é muito coerente, muito madura aí com o que a gente tem vivido aí desde o início, né, como país, tá? Então ele fala também sobre a relação do brasileiro com a religião, né? E sobre mulheres, sobre, enfim, né, uma série de coisas aqui, sobre a questão da identidade brasileira, tá? E fala também sobre, tem um capítulo aqui que ele fala sobre as festas da ordem, que ajuda a entender bastante, por exemplo, um certo fetiche que o brasileiro tem com o exército, com a polícia, né? E com essa lógica meio militar, que é um fetiche da direita brasileira, né? Tá, então esse livro aqui do Roberto da Mata, muito interessante, tá? E é um fetiche, inclusive, que é uma das bases do que nos atrapalha quando a direita vai para o poder em qualquer âmbito, não seja no federal, seja no estadual, municipal, porque é isso, né? A direita, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente é governado pela direita há muito tempo, e a única coisa que eles sabem fazer é polícia no lombo da população, e aí morte, enfim, né? Não tem projeto nenhum, né, de segurança mais efetivo. Um cara como o Marcelo Freixo, que é um cara genial, aí, que tem uma ideia de segurança muito mais civilizada, muito mais ampla, é um cara que não consegue ganhar aqui, porque o Rio de Janeiro está cercado, né, por essa lógica de direita radicalmente empobrecida, que é, diga-se passagem, herança da sabotagem que fizeram com o Brizola aqui durante anos, né? E a gente não conseguiu criar uma massa de periferia mais civilizada e amadurecida pela relação com o estudo, né, que o CIEP certamente daria, porque isso foi sucateado pela direita carioca, pela direita de maneira geral, tá? Então, enfim, pessoal, o Roberto da Mata tem esse livro aí. Para finalizar, tá, o Ailton Krenak, que também é um pensador brasileiro aí da contemporaneidade, do momento atual. Esse livro eu ainda não consegui terminar também de ler, por conta da nojeira que eu sigo vivendo aqui, tá? Mas eu quero terminar, e tem umas coisas bacanas que eu queria falar sobre esse livro aqui, se eu conseguir um dia me livrar desses animais, tá? E falar um pouco mais sobre o Krenak, né? Que está inclusive, o Ailton Krenak, que está inclusive para entrar na ABL aí também, na Academia Brasileira de Letras, tá? Eu quero fazer um vídeo sobre isso se eu conseguir, tá bom? Então fica a dica aí dele também. E por último, tá? Deixo para vocês aqui a dica do Ciro Gomes, tá? Aqui o Projeto Nacional, o Dever da Esperança, tá? Porque eu considero também o Ciro um dos pensadores aí do Brasil recente, do Brasil atual, contemporâneo, tá? Não só no âmbito do projeto político específico do Ciro, mas no âmbito filosófico mesmo, de apontar aqui nesse livro uma série de elaborações que não são outra coisa senão filosofia comparada dele através da economia e também do olhar político ali com outros países do mundo, com outras experiências lá fora, e que demonstram, né, dentre outras coisas, né, a riqueza da perspectiva de esquerda no Brasil e a farsa do olhar neoliberal, que é isso que atrasa a gente aqui sistematicamente, né, desde sempre, desde que isso começou a virar moda aí nas últimas décadas, tá? Então segue aí a dica do Ciro também, tá, pessoal? Que enfim, que finaliza aqui o nosso vídeo de hoje, tá? Com pensadores brasileiros que você deve acessar para poder, enfim, né, se você tem intenção de conhecer, né, os filósofos brasileiros, os pensadores brasileiros bacanas, estão pensando coisas legais de fato, né, e não gente que fica perturbando a vida privada dos outros, se sabotando e cometendo crime. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã aí, vamos continuar tentando aqui enquanto esses animais não sabotarem a minha vida de vez, tá? Abraço, tamo junto, fui!